Ele é jornalista, trabalhou em telejornais diários, mas acabou se especializando em jornalismo de entretenimento. Quem está hoje entre nós é o repórter da Rede Globo, Fábio Júdice. Fábio. Tudo bem? Boa noite para vocês que estão assistindo o programa, boa noite aí para a nossa plateia. Você atualmente está fazendo agenda cultural no telejornal local da Rede Globo. Mas antes da gente falar sobre o RJTV, eu queria saber como tudo começou. Você sempre quis ser jornalista? Bom, eu sempre brinco que, na verdade, assim, antes de querer ser um jornalista, eu acho que eu sempre gostei de ser um bom contador de história. Eu acho que o bom repórter, o bom apresentador, a pessoa que gosta de trabalhar com informação, ela tem que ter essa vivência assim, do saber contar a história. Eu sempre digo assim, que quando a gente vai para a rua para gravar uma matéria, seja ela qual for, é como se a gente estivesse fazendo um pequeno filme. É uma responsabilidade que você tem e também um privilégio de você poder ir para algum lugar, voltar para a redação com uma pequena história que você vai passar para milhares, milhões de pessoas com a sua ótica. E quais foram as características que você encontrou em você mesmo que tinham a ver assim com a profissão? Pois é, eu acho que isso a gente vai descobrindo aos poucos. Eu acho que, como eu te falei, o que mais me interessou em fazer jornalismo, mais me interessou em tentar procurar essa profissão, é montar histórias e contá-las. Isso que me chamou mais atenção ao longo desse tempo todo. Na universidade, eu estudei na UERJ, a gente tinha uma parte de televisão muito forte, como até aqui vocês também estão desenvolvendo, que eu acho muito importante você ter um equipamento bom para você poder testar, para você poder usar as suas ideias. E foi lá na UERJ que eu comecei a experimentar algumas coisas. A partir daí, eu fiz um estágio na TV Educativa, na época era a TVE, agora é a TV Brasil, e foi na TVE, que na verdade o próprio nome diz, uma TV educativa, que eu pude aprender muito. Comecei como produtor, também acho muito importante isso. Quando você quer começar a trabalhar em televisão, eu acho que a produção assim é o ponto principal. Quem é um bom produtor vai poder depois ser um bom apresentador, um bom repórter, um bom editor. A produção é a base. E a partir daí meu caminho foi seguindo. O telejornalismo, então, já era o seu foco desde o início? Digamos que o tele, mais do que o jornalismo. Eu acho que eu queria mesmo era trabalhar na televisão. E, mais uma vez, eu digo, hoje, tenho 20 anos de profissão, tenho 20 anos de reportagem. O mais legal, para mim, não é necessariamente você estar aparecendo na televisão, você está utilizando o seu rosto, a sua voz, e até a parte, às vezes, um pouco mais chata, porque você é muito cobrado por isso. Mas a possibilidade que você tem de você montar, né, uma história, seja com as entrevistas, com as imagens, com a música, isso é muito fascinante. E para você, qual é o perfil do bom jornalista? Tem mais a ver com talento ou tem a ver com a formação profissional? As duas coisas. Eu acho que o bom jornalista, assim como o bom padeiro, como o bom motorista, como o bom professor, acima de tudo ele tem que gostar. Tem algumas profissões que a gente tem que ter muito cuidado para não escorregar na vaidade, né? Algumas profissões assim, mas eu sou um modelo, eu sou um ator, eu sou um repórter de televisão. E se você não tiver o cuidado de você saber que você pode aprender sempre, você nunca está pronto. Cada dia, cada externa, você pode ter 50 anos de profissão, mas você pode sempre aprender. Se você tiver isso em mente, você já é um bom profissional. Porque tudo que você fizer, que seja bom, que seja ruim, você vai estar colocando no seu aprendizado. Então, acho que essa é a questão. E no caso do jornalista, ser curioso. Ser muito curioso e querer saber contar uma boa história. Você chegou a fazer cobertura de tiroteios ou de fatos arriscados? Olha, a minha história é um pouco engraçada, porque eu comecei na TVE, a gente chama de hard news, né? Cobrindo o dia a dia. Fiz isso durante um ano. E eu achava fascinante essa história de você ir para a rua. A gente tem o que a gente chama de deadline, né? Que é um tempo de você poder preparar a sua matéria, editar e colocar no ar. E eu saía para a rua, muito cru ainda, muito novo, cheio de medos, de inseguranças. E aquela gincana, né, de você poder escrever o seu texto, de você poder gravar, de você ver com o seu cinegrafista o que ele está fazendo, descobrir que o trabalho de televisão é um trabalho de equipe. Ninguém faz nada sozinho em televisão. Isso também é muito interessante, é um trabalho de equipe. Então, de você saber entender que o motorista é importante, que o operador de áudio é importante, que a sua pauta é importante. Então, isso para mim era muito fascinante.
E eu fiz isso durante um ano e, por coincidências da vida, eu acabei depois migrando para a área de cultura, de entretenimento, que a TVE tinha e tem até hoje uma parte muito grande voltada para isso, e a partir daí eu segui. Mas eu comecei e acho que, assim como para você poder fazer um super poema aí, concretista, né, é importante saber fazer um soneto. Então, assim, quem quer ser um repórter, eu quero ter uma coluna de cultura, eu quero cobrir esportes, eu quero ser uma pessoa que cuide de economia, eu aconselho que comece fazendo do buraco de rua. Porque você fazendo um buraco de rua bem feito, contando, né, aquelas famosas palavras, quem, quando, como, onde, porquê, você vai poder fazer qualquer coisa. Muito se discutiu sobre a obrigatoriedade do diploma para jornalismo. Eu gostaria de saber qual é a sua posição sobre isso. Eu acho estudar, acima de tudo, fundamental. Essa história de que, eu sei, eu falo muito bem, e eu escrevo muito bem, e posso ser um jornalista, eu acho que isso é um pequeno detalhe. A formação, né, todas aquelas cadeiras básicas que a gente faz aqui na universidade, de filosofia, de psicologia, a própria introdução mesmo, né, as matérias de comunicação comparada, isso é muito importante. E, além do mais, o contato com o meio acadêmico. De estar aqui hoje ouvindo um profissional falar para vocês, trocar ideia, o que acontece não só dentro da sala de aula, mas também fora da sala de aula. Então, assim, a universidade é fundamental e acho que não vai demorar muito para a própria instituição perceber, o próprio governo perceber que, na verdade, assim, é fundamental. Agora, temos que ter boas universidades. Também, assim, virar uma fábrica de diplomas ou você fazer uma faculdade só para você ter o diploma também não é a solução. Eu acho que tem que ter um meio termo aqui. Temos que ter boas universidades, bons diplomas. E, a partir daí, é claro que o mercado só vai querer utilizar esses profissionais. No próximo bloco, mais bate-papo com Fábio Júdice. A gente volta já já. Aqui entre nós está Fábio Júdice, jornalista com grande experiência em jornalismo de entretenimento. Fábio, eu gostaria que você abrisse esse bloco explicando o que vem a ser jornalismo de entretenimento. Seria o mesmo que jornalismo cultural? Eu acho que, assim, a diferença, o nome já diz, entretenimento, você vai falar muito sobre a questão de o que a cultura pode trazer de bom para você, no sentido da diversão, do aprendizado, no sentido até do conhecimento mesmo, né? E acho que, assim, cada vez mais o jornalismo de entretenimento ele se caracteriza pela junção de você ter muita informação, de você colocar não apenas, né, o que está acontecendo, mas por que aquilo está acontecendo, e de quem está fazendo esse jornalismo, dele ter uma marca própria, dele ter uma maneira muito pessoal de contar, que aproxime cada vez mais o espectador. Hora de Artes Plásticas tem exposição de graça no CCBB. Alberto Magnelli nasceu em Florença, na Itália, em 1912 e morreu em 1969. São 64 pinturas, a maior parte de acervos da França e da Bélgica. Com 9 anos de carreira, tendo se apresentado na Europa, em várias cidades do Brasil, a orquestra argentina Fernandes Fierro desembarca pela primeira vez no Rio. Você se lembra da primeira matéria de entretenimento que você fez? Certamente foi na TVE, né? A gente, quando começa, geralmente pega aqueles horários da noite, ou vai pegar lá o sangue e porrada na madrugada, mas às vezes também pode ter uma peça, pode ter alguma coisa nesse sentido, que você vai descobrindo aí uma verve, uma maneira legal de você poder contar a história. E no Multishow, quer dizer, na própria TV eu fiz um programa muito bacana chamado Caderno 2, que de lá saíram vários vários profissionais, como a Cristiane Pelágio, que apresentava o programa com a gente, a Simone Zuccolotto, aí tem muitas pessoas que passaram por lá, e pessoas aqui também com a gente, como a própria Cíntia trabalhou, a Tatiana também. Era uma usina, né, de criatividade, que a gente tinha liberdade de poder contar o que estava acontecendo na cidade. Um show do Lulu Santos tinha o mesmo valor de que um show que acontecia na periferia. Então isso era muito bacana, muito democrático, que a gente pôde fazer 1000 maluquices lá legais. Conta uma delas pra gente. De lá? A gente fez... Bom, vou te contar uma legal, por exemplo, eu fui para a China. Eu fui a Macau sozinho, isso em 1996, apenas com uma câmerazinha VHS na mão, com a missão de trazer um programa inteiro para cá, né? Então a TVE me deu essa possibilidade de eu ir,
gravar tudo em VHS ainda, trazer uma fita Betacam de imagens e montar um programa. Olha que privilégio uma televisão te dá essa possibilidade, por exemplo, né? Isso em 1996. Fábio, nós temos perguntas da plateia agora. Só se for agora. Meu nome é Gilmar Ferreira e eu queria saber como você faz para controlar a sua emoção quando você entrevista um artista que você é fã. Isso é ótimo. Tem um segredo aí que eu já uso isso há muitos anos. Eu esqueço que aquela pessoa é importante. É muito interessante isso que quando eu vou fazer uma entrevista, não é demagogia, nada disso, é verdade, é até um truque, que assim você não cai. É apenas uma pessoa que eu vou entrevistar. E naquele momento eu preciso tirar as informações dela. Então, assim, eu dou o mesmo peso, juro por Deus, mais uma vez, não é demagogia, esse é um truque bom. Para o Antônio Bandeiras, para o Sting, quanto para um povo fala que eu vou fazer na rua. E antes do lançamento do filme Shrek III no Brasil, eu fui ao México entrevistar Antônio Bandeiras, que me contou sobre o projeto de lançar um filme só sobre o seu personagem, o Gato de Botas. Lo que está planeado. Lo que pasa es que en el mundo del cine, hasta que no te dan el clap, no se puede decir nada. Pero sí, hay un plan de hacer una película con el Gato con Botas. Então, sempre dei sorte, mas as poucas vezes que eu fui traído, com Caetano Veloso, que também é uma pessoa que eu gosto muito, que eu tenho muito, e dei um pouco de medo na hora de fazer a entrevista, assim, e vi que não deu certo. Que aí eu já vi que eu não fiz uma pergunta muito boa, que não foi bom. E ali eu aprendi. Falei, cara, toda vez que vier ali o fã, isso não vai dar certo. Então, acho que o segredo é esse. Não interessa quem seja. Na hora que você está lá, você é apenas um jornalista, você não é o Fábio. Você é uma representatividade de alguma televisão, de alguma emissora. Aí funciona. Meu nome é Felipe, faço jornalismo. Houve com você ou com alguém da equipe de se emocionar, de estar na rua, se emocionar com uma história e não conseguir mesmo gravar, ficar travado ali? Fiz agora, recentemente, nas chuvas aí que aconteceram na cidade, e você vê pessoas que perderam tudo, você vê pessoas doentes, e, no entanto, você tem que entrar ao vivo, você tem que fechar o seu VT, você tem meia hora para você entrevistar as pessoas. E o que me assusta, às vezes, um pouco desse tipo de trabalho é que é isso, você acaba desenvolvendo um certo mecanismo para você conseguir dar conta desse trabalho, e que não há outro jeito, e que isso, às vezes, acaba se transformando, infelizmente, até numa frieza mesmo. Eu já me vi fazendo uma matéria e, de repente, assim, tá a pessoa emocionada, fala, mas espera aí, mas eu tenho que fazer, né? É muito difícil. É importante, por outro lado, você ter o seu controle, porque é a sua notícia que vai ajudar a mudar aquela realidade. Você ali chorando, abraçado ao lado daquela pessoa, isso não vai significar nada. Agora, você apurando por que aquela pessoa foi assassinada, por que a casa dela caiu, por que a chuva chegou ali, é nisso que você vai ajudar, e é esse que é o seu papel. O seu papel não é chegar lá e se emocionar, e abraçar, e chegar na frente da câmera e mostrar um show de solidariedade. Não é isso. O seu papel é você apurar com a maior precisão possível por que aquela situação aconteceu. E a partir daí você colaborar com o seu trabalho para uma mudança. É difícil. Meu nome é Jaqueline, faço jornalismo. Você falou que quando você começou como jornalista, você trabalhou em rua, né, cobrindo matérias de rua. Teve alguma situação que você teve medo? Uma que era assim, umas maçãs contaminadas de um elemento cancerígeno chamada dicofol. Eu falei, gente, vamos lá então na Ceasa, tem aquelas maçãs, os caminhões estão interceptados. Cheguei lá e os caras, não é nada disso, é mentira, essas maçãs estão boas, e começaram a comer as maçãs. Falei, grava, não sei o que, fui lá, entrevistei os caras, não sei o que, caramba, então não sei o que, já pensando no meu VT. Aí quando eu gravei tudo, eu falei, então tá, gente, muito obrigado, agora eu vou gravar ali fora. Minha cabeça falou, peraí, você não vai comer a maçã também, não? Aí eu falei, como é que é? Não, peraí, você vai comer a maçã também, você não acreditou na gente? Aí eu, não, na verdade, uma maçã, uma fruta que... Cara, fecha a porta aí! Os caras fecharam a porta do frigo. Eu falei assim, se a equipe toda não comer a maçã, a gente vai arrebentar todo mundo aí. E a gente teve que comer as maçãs, e eu tive que gravar depois a cabeça, né, uma passagem, com uma cara, e todo mundo falou, pô, Fábio, você estava com uma cara esquisita no jornal hoje. Graças a Deus, depois descobriram que as maçãs não eram contaminadas. Então isso acontece. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o jornalista multifunção. A gente volta já.
vamos com um bate-papo com o jornalista Fábio Júdice. Fábio, fala-se muito em jornalista multifunção, ou seja, ele grava, edita, viaja sozinho. Isso, sem dúvida, já chegou para ficar, né? Eu acho que é uma viagem sem volta. Hoje, quem quer ser jornalista de televisão tem que primeiro que se despir. Eu quero ser repórter, eu quero ser editor, eu quero ser um apresentador, eu quero ser um coordenador de pauta. Hoje, o bom profissional é aquele que pode fazer tudo, que a gente brinca que joga nas 11. Então, ele já sai, seja para a rua, ali do lado, ou até para uma viagem, com todas as possibilidades debaixo das suas mangas. Ele pode, pegar uma câmera dessa, uma handcamzinha dessa, uma DV hoje, que é muito simples de aprender. Então, entender um pouco de movimentação, de zoom, de foco, de enquadramento, entender um pouco de áudio. A edição hoje em dia, quem mexe no PC, todo mundo, a edição hoje é não linear. Então você pode entender um Final Cut, você pode entender. E você tendo todos esses domínios, nessas viagens do Multishow, por exemplo, teve uma que eu fui sozinho. Do lançamento do Piratas do Caribe, eu fui sozinho para Los Angeles, cheguei lá, tinha um motorista me esperando, que eu fui para um hotel que tinham mais de 100 jornalistas do mundo inteiro e tinha um cronograma lá para a gente seguir. Em alguns momentos eu tinha uma equipe para eu gravar, eu tinha que cuidar da fita, eu tinha que editar. Então, assim, você podendo fazer isso, nunca pense assim, eu sou apenas isso. Não, eu sou também isso, eu sou também um repórter, eu sou também um apresentador, eu sou também um editor. Todo mundo pode e deve fazer tudo. Vamos agora para mais algumas perguntas da plateia. Muitos jovens, quando terminam a sua carreira, elas querem ingressar numa rede, numa emissora que seja conhecida, como a TV Globo, que você está atualmente. Mas você começou na TVE. O que você aprendeu lá que você leva para a sua carreira hoje na TV Globo? Tudo. Tudo. Eu acho que a TVE assim, foi a minha grande escola até hoje, por isso, por mais mudanças que aconteçam, são uma série de eventualidades aí, mas eu acho que uma TV... Eu acho assim, a dica que eu dou também para quem quiser começar, uma TV pequena vai te dar muitas possibilidades de aprendizado. E, sem dúvida, tudo que eu sei de você ter cuidado, de você acompanhar todo o processo, de você decupar bem a sua imagem, tudo isso foi aprendizado da TVE. Meu nome é Arlete Ferreira, eu faço jornalismo. Você recomenda alguma atividade paralela para quem está começando nessa área para poder agregar mais conhecimento, fora da faculdade? Eu acho que vocês têm que ver muita televisão. Eu acho que televisão não pode ser só um entretenimento, não. Televisão é um objeto de estudo. Então, toda vez eu acho que você tem que ver um telejornal, observar a postura do repórter, observar quem quer trabalhar como reportagem, quem quer trabalhar com edição, perceber os cortes, a edição, entender o texto. Eu acho que a televisão é muito bom como um objeto de aprendizado. Eu sou Eric, faço jornalismo. A gente te vê muito no vídeo. Eu queria saber qual é a sua participação por trás das câmeras. Eu cuido de tudo que acontece por trás também da minha coluna e também das minhas matérias. Então, assim, para você fazer um jornal, vocês devem ter estudado, quem está num período, existe um espelho, existe uma página, existe uma pauta, existe todo um trabalho antes. E hoje em dia também, uma coisa que é uma característica muito forte do RJ, é que a gente, além dos VTs, das matérias montadas, nós temos muito ilustras, onde eu estou aqui com ela e está aparecendo, olha aqui, essa imagem aqui, que teve aquela peça e tudo mais. Então, eu separo esse material. Eu monto as minhas páginas, eu preparo mais ou menos assim a parte de minuto, de tempo. Então, assim, eu chego lá, o jornal vai ao meio-dia, eu estou lá 8h30 da manhã, cuidando de preparar todo o espelho do jornal que diz respeito a mim. Como é que é você dividir a amizade com o jornalismo? Cara, engraçado, eu estava pensando nisso dia desse. Eu não tenho muito amigo nesse meio, talvez por causa disso. Entendeu? Toda vez que eu vou entrevistar alguém que eu já conheço, assim, ou que eu já entrevistei muitas vezes, eu me sinto meio desconfortável, porque eu acho bom você, na verdade, assim, você ser o jornalista e ali você é a Rede Globo, né? Ou você é a TV Uniswan, ou você é... Não é você. Eu acho assim, eu acho que é complicado. Eu, dia desse, fiz uma matéria, minha família é de Angra, eu nasci em Angra, e eu fui fazer uma matéria de uma escola que estava destruída, as mães dos alunos reclamando que não podia estudar, lá em, não me lembro mais, não sei se era São Gonçalo, não, Nova Iguaçu,
E aí, quando foi o secretário lá, que eu fui lá cobrar ao vivo, era um cara que eu conhecia lá de Angra, que trabalhou lá. Cara, foi chato, porque assim, eu tive que fazer a cobrança. Eu falei, olha, tudo bem? Tudo jóia? Mas aqui eu tô aqui agora para te cobrar, né? Isso não tem jeito, às vezes é meio chato mesmo. Sobre o RJTV, por que o formato mudou? Eu acho que é isso, eu acho que a televisão está precisando de novas formas, novas ideias. Eu acho que isso é um pedido muito do público também que está assistindo. Eu acho que as pessoas estão querendo mais assim, não querem um distanciamento tão grande. Nesse mundo de hoje em dia, o Agostinho está aí para me falar, por que um reality faz tanto sucesso? Porque é a vida como ela é. Ali não é um cara fabricado, né, Agostinho? É uma pessoa que está ali, podia ser você, como poderia ser eu, como poderia ser a Cíntia, como poderia ser qualquer um. Então, acho que no jornalismo é a mesma coisa. Sabe, eu sou o cara que estou contando aqui a notícia, mas eu estou aqui falando com vocês. Eu também tenho medo, eu também, sabe, posso errar, eu também tenho dificuldade, eu também posso tropeçar na hora de falar, posso errar na concordância. Porque tudo aquilo muito pasteurizado, tudo muito, né, fica muito longe da nossa realidade. Meu nome é Fernando, faço jornalismo. A internet ultimamente vem crescendo cada vez mais e acolhendo profissionais da área. Eu gostaria de saber se você tem algum envolvimento com o jornalismo na internet e também se você acha que a televisão perde um pouco o espaço, né, na sua área cultural, no caso, de entretenimento, ou se ela acaba incrementando. Não, acho que é tudo uma coisa só. É aquela velha discussão, a televisão vai tirar o espaço do rádio, o rádio tirou o espaço do jornal, o cinema perdeu com a TV por assinatura, a web. Eu acho que não, eu acho que é uma grande convergência. Claro que a gente vive hoje uma velocidade muito grande. É isso. Todo mundo pode ter o seu programa. Você pode fazer o seu programa de televisão na sua casa. Você pode pegar uma câmerazinha digital, né? E você fazer a sua programação, colocar no YouTube e você faz a sua TV. Então, assim, eu acho que não. Eu acho que a gente vai ter mais possibilidades e acho que os grandes monopólios vão ser cada vez mais enfraquecidos. Mas que, assim, isso vai dar uma outra leitura para a televisão. Mas eu acho que a web vai complementar a televisão. Fábio, muito obrigada pela presença. Obrigado a todos vocês aí. Muito bom, foi ótimo.